O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Minha Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, celebramos o 16º domingo do tempo comum. Gosto de sempre frisar e lembrar que nós estamos num caminho de subida no Evangelho de Lucas. Desde o capítulo 9, Jesus tomou a firme decisão de subir para Jerusalém. Nós estamos aqui no capítulo 10. Há pouco, Jesus tomou essa firme decisão, endureceu o rosto, endureceu o seu pescoço, a testa nos Evangelhos de Lucas e colocou-se no caminho de subida. Neste caminho de subida, Jesus vai passando por povoados, lugares, e hoje ele chega a um povoado, Betânia, que inclusive, como nos atesta os Evangelhos, é um povoado que Jesus gostava muito de ir, porque lá ele encontrava-se com 3 dos seus amigos, os quais os considerava muito: Marta, Maria e Lázaro. O Evangelho de João, no capítulo 11, mostra-nos claramente esses momentos em que Jesus está presente na vida da família de Betânia. Ele entra no povoado, se achega à casa de Marta e Maria, e lá vai desenrolar o Evangelho de hoje. Muitos comentadores, desde os primeiros séculos até o século passado, ousaram comentar esse evangelho de inúmeros modos, de inúmeras formas. Então, os comentadores, os exegetas, os santos, eles têm um apreço por esse evangelho, sobretudo no que tange a dimensão da vida de oração. Porque esse evangelho justamente precede, dentro do Evangelho de Lucas, o momento em que Jesus vai ensinar os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Assim como no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Jesus ensina uma coisa fundamental, que antes de rezar a oração do Pai Nosso, é preciso entrar na cela interior. É o que Jesus diz lá no capítulo 6. Antes, quando fores orar, antes de orar, entra no teu quarto, na intimidade, fecha a porta e ora ao teu Pai que está lá no segredo. E o teu Pai que vê o que está no escondimento, te dará a recompensa. Então, o Evangelho de hoje é a mesma realidade. Semana que vem,
no 17º domingo do tempo comum, nós vamos ouvir Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Então veja, o Pai Nosso sempre é precedido de um convite, intimidade com o Mestre. Hoje, como eu disse, nós escutamos essa cena e eu quero tomar uma direção dentre as muitas possíveis no Evangelho. Primeiro, nós temos ali Maria. Aqui, Maria não é a mãe de Jesus, é a irmã de Marta e de Lázaro, amiga de Jesus. Maria, como atesta o Evangelho, estava aos pés de Jesus, escutando a palavra de Jesus. Vejam, isso daqui, no tempo de Jesus, é algo fascinante. Por quê? Porque os rabinos, eles ensinavam os seus discípulos. E todo discípulo ficava sentado aos pés do mestre. Então, portanto, Maria está aqui nos apresentando a figura de uma discípula. O discípulo é aquele que se senta e escuta o rabi, o mestre, que vai ensinar. Esta é a posição de Maria. Do outro lado, nós temos uma outra pessoa, uma outra personalidade, que é Marta, que é hospitaleira, recebe Jesus, no entanto, está muito ocupada com afazeres. Tanto que num dado momento ela chega e tem uma certa implicância com a sua irmã e diz: Senhor, não te importas que minha irmã fique aí, enquanto eu estou aqui com todos os afazeres? Aí Jesus faz uma advertência forte a Marta. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. O único e o necessário, Maria escolheu. Aqui, tomando esta visão que eu vou partilhar, a primeira coisa fundamental. Todos nós somos convidados a ser discípulos de Jesus. A universalidade do discipulado é para todos, sem exclusão. Mas não é fácil ser discípulo de Jesus. É muito difícil. Porque ser discípulo consiste em estar aos pés de Jesus, atento, na escuta e, sobretudo, no compromisso com Ele. Isso não é fácil. Por quê? Segundo ponto. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ser discípulo é uma eleição, é uma escolha. O convite, como eu disse, é universal, é para todos. Mas nem todos querem. Por quê? Porque é exigente, porque é difícil. Veja, por exemplo, nós estamos numa sociedade, nós podemos afirmar com toda certeza, isso você não precisa ser nenhum cientista na área, que nós vivemos uma pandemia do ativismo. Ou seja, uma pandemia do fazer. A gente está todo o tempo muito entretido com alguma coisa. Uma sociedade que vive uma pandemia doida, que não é doentia no sentido de uma doença física, mas é de que nós precisamos o tempo todo estar ocupados, gastar as nossas energias de todo modo. Numa sociedade desse jeito, é muito difícil de ter escuta. Veja, hoje nós temos os meios de comunicação que oferecem uma possibilidade vasta das pessoas conhecerem a fé. Mas, um exemplo, o Evangelho não é uma coisa que você consegue debruçar, gastar energias, muitas energias para conhecer o Evangelho em pouco tempo. Hoje nós temos aí o TikTok, né? Coisa rápida, 30 segundos, paf. E hoje a gente está assim, né? Nossa, um vídeo de 2 minutos eu não dou conta de ver. Por quê? Porque tem que ser rápido. Quando nós vamos para a dimensão da fé, as pessoas também querem, eu quero uma gotinha bíblica que me fale um pontinho. Problema, as pessoas ficam muito superficiais. Porque as coisas que demandam conhecimento, elas exigem tempo. Elas exigem de nós esforço. Exige de nós até esforço intelectual, que é o que nós não temos muito. Porque as coisas mastigadas,
Quanto mais mastigado for, melhor será. E vejam, tudo isso afeta diretamente a dimensão da fé, embora não pareça, mas afeta. Por quê? Porque nem todo católico é discípulo de Cristo. Essa é uma verdade. Vir à missa dominical, fazer umas rezas, não é condição para ser discípulo de Jesus. Digo isso porque nós podemos olhar no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Logo depois que Jesus está concluindo um grande sermão da montanha, que decorreu durante os capítulos 5, 6 e 7. Jesus diz assim, olha, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que coloca em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, nem todo católico, nem todo cristão é discípulo de Jesus. Qual é o elemento fundamental para o discipulado? Para ser discípulo, ou seja, para estar com o Senhor? Primeiro, o esforço de dedicação. Segundo, o esforço de escuta. Terceiro, um esforço intelectual. Você precisa ter tempo e gastar para conhecer. Porque senão a gente fica sempre na superficialidade. É verdade que no Evangelho de hoje nós podemos fazer uma aplicação clara. A casa aqui é a igreja. Veja, Jesus foi à casa de Marta, foi à igreja, e encontrou-se com duas realidades. Vamos até aplicar com dois tipos de católicos. Aqueles que são Marta e aqueles que são Maria. A Marta está lá, dentro da igreja, mas está ocupada com muita coisa. Ela está fazendo coisas, mas ela não está escolhendo o único necessário. Ou seja, está na igreja, mas está agitada e inquieta, porém não está escolhendo o único necessário. Enquanto Maria, do outro lado, escolheu o único necessário, que não lhe será tirado. Às vezes nós estamos dentro da igreja como Marta, ocupados com as nossas panelas interiores, né? Ou seja, com os nossos barulhos interiores, com a nossa agitação interior, e não conseguimos estar aos pés do Senhor. Você pode estar aqui agora, como Marta ou como Maria, na escuta atenta do que o Senhor, o Mestre, está falando. Por outro lado, eu posso estar como Marta, agitado, inquieto, preocupado, com tantos afazeres, com tantas coisas. E aí a pessoa engrena na igreja, dela engrena mesmo, né? Aí ela assume todas as pastorais, movimentos, ela está sempre ocupada. Problema, vive no ativismo e não tem tempo para estar com o Senhor. A gente precisa tomar muito cuidado, porque existe uma patologia dentro da igreja hoje, uma doença, que é uma necessidade pastoral de fazer coisas, né? Pastoral, certo. Mas o fazer muitas coisas precisa tomar um certo cuidado. Todos nós. Porque senão nós gastamos muita energia no ativismo e nos esquecemos de estar com o Senhor, que é o único e o necessário, é o que vai sobrar, gente. No final, o próprio Jesus disse lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, né? Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, foi em Teu nome que profetizamos, foi em Teu nome que nós curamos, foi em Teu nome que nós fizemos isso. Jesus disse, não vos conheço. Porque fizeram muitas coisas, mas nunca estiveram com Jesus. Fazer coisas, realizar um apostolado verdadeiro, só será verdadeiro se este apostolado for realizado na escuta a Cristo. Porque senão, é só bateção de panela, é só barulho. Veja, uma lata vazia descendo escada abaixo faz barulho, não faz? Muito, né? Blá, 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 blá. Quando você chega lá embaixo, a lata está vazia, não tem nada. Uma lata cheia, descendo a escada abaixo, não faz tanto barulho, porque ela está cheia de conteúdo. Que tipo de lata nós somos? Uma lata que faz muito barulho, que parece que está fazendo muita coisa, e no fundo, não está fazendo porcaria nenhuma, essa é a verdade, porque está esquecendo o único e necessário. Ou nós somos uma lata como Maria, cheia. Cheio, porque escolhemos o único necessário, que é estar com Cristo. Posso ainda fundamentar e concluir essa homilia
lembrando da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando São Paulo descreve o hino da caridade. São Paulo diz bem assim, olha, ainda que você entregue o seu corpo às chamas, ainda que você vendesse todos os seus bens aos pobres, vendesse seus bens e desse aos pobres, se você não tiver a caridade, o amor de Cristo, isso não serve para nada. Para nada. É vazio. Nós estamos de que forma? Como Marta ou como Maria? Como está o seu coração? Uma lata vazia, sem nada, mas agitado, né? Agitado, inquieto, é muita coisa, padre, eu não tenho tempo, a minha vida está assim, tudo bem. Talvez é porque você precisa de um freio na sua vida, um impacto. Alguma coisa precisa te impactar para que você possa redimensionar, reorganizar e dar um novo sabor à tua vida. Porque as coisas verdadeiramente que são fundamentais, elas requerem de nós um esforço tremendo para conquistá-las. Por isso não é videozinho de toque-toque que vai fazer a gente conseguir alcançar um conhecimento profundo e estar aos pés de Jesus. No videozinho de 30 segundos, o que você retém? Nada. Isso demanda tempo. Conversão, ser discípulo de Jesus, exige esforço. Mas o esforço para nós é uma coisa muito cara. A dedicação e o empenho intelectual, mais cara ainda. Quanto mais fácil e mastigado, melhor será. Então, meus irmãos, tomemos cuidado, porque nós estamos sendo tomados por uma pandemia do ativismo, do fazer coisas. E não é o fazer coisas que vai nos salvar. O que verdadeiramente nos salva é ter escolhido o único e o necessário. E isso não lhe será tirado.